de dados especialistas em IA na IBM, entre outras empresas. Ele possui vasta experiência em pré-vendas de IA, utilizando ferramentas analíticas avançadas e técnicas de estatísticas, algoritmos de aprendizado de máquina, redes neurais, deep learning, processamento de linguagem natural, mineração de dados e IA generativa com o uso de plataformas de modelagem preditiva. O Cláudio também ele é mestre em sistemas de informação e NLP com especialização em Harvard. Possui pós-graduação em finanças pela FGV, MBA pela University of California e MBA em inteligência artificial de mercado pela ESPM, atuando como professor de pós-graduação na área de inteligência artificial e ciência de dados. Então, agora é com vocês, Cláudio Pinheiro. Olá, pessoal, tudo bem? Me escutam? Positivo? Alô, alô, tudo bem? Confirmado? Bom, estou imaginando que sim, né? Deixa eu ver aqui, vamos compartilhar uma tela. Não, a gente não está te escutando, só um segundo. Ah, tá ok. Eu escutei você agora. Eu peguei o microfone, só um segundo. Que deu uma falha aqui. Fala de novo. Alô, alô? Não tá certo. Peço perdão, só um segundo. Alô, 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 alô? Mil desculpas, é a primeira palestra remota e deu uma falha. Alô? Pronto, agora vai ser. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo Escutam? ótimo, está te escutando. Ah, perfeito. Já estamos escutando então, né? Ok? Então, é um grande prazer estar aqui falando com vocês de novo, tá? Muito bom. Eu fui convidado um pouquinho em cima, não consegui chegar até aí, por isso não sabia do evento, né? Mas fiquei sabendo agora. Já tive a oportunidade de estar nesse auditório, foi uma experiência bem legal. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dois conceitos, tá? Um conceito que mexe um pouco com a gente, no contexto até sociopsicológico, né? Porque tem a ver com um aspecto que a gente vai chamar de ambidestria, né? E o segundo, que é o que a gente tem falado o tempo todo, né? Da inteligência artificial, principalmente a generativa. Então, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre isso. Eu vou passar rápido alguns pontos. Por não estar aí, alguns vídeos não vão rolar, né? Não vão passar, porque transmitindo pelo Google, ele não leva o som de alguns vídeos, tá? A menos que você esteja com a apresentação dentro da plataforma do Google. Mas eu acho que dá para passar o restante do conteúdo sem problemas, tá bom? Confirmem só para mim, por favor, se vocês estão vendo aí a tela. Já está ok? Sim? Sim, tá ok. Está bem pequenininha a tela aqui de vocês. Deixa eu mudar aqui para ver se fica maior. Então, vamos lá. Começando, né? Estou a confirmar. Tá funcionando
certinho, estamos vendo o vídeo e te ouvindo perfeitamente. Ah, perfeito, obrigado. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre dois conceitos. O primeiro conceito é o contexto de ambidestria. Uau! E o que quer dizer ambidestria? Ambidestria ele tem a ver com o fato de você poder lidar com dois contextos. O contexto de eu continuar desempenhando muito bem o que eu estou fazendo e evoluir nesse sentido, e o contexto de pensar no futuro. O que será que vai ser o grande fator diferencial das organizações, da sociedade no futuro? Onde eu devo estar investindo, porque daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 10, talvez 15 anos, se é que a gente consegue prever tão longe, a gente vai ter algo disruptivo que vai transformar tudo. E eu já pergunto para vocês, alguém imaginou, por exemplo, que uma empresa de inteligência artificial ia começar a valer tantos bilhões de dólares tão rapidamente? Né? Que um grupo de estudantes poderia pegar um paper de uma universidade ou de um grupo de pesquisadores públicos e já surtir resultados, assim, criar uma organização desse nível. Então, é um pouquinho disso que a gente quer levar vocês a pensar, né, a refletir, sobre essa capacidade de explorar novas oportunidades, ser inovador e, ao mesmo tempo, ter a capacidade de desenvolver-se bem. Né? Então, esse equilíbrio entre a inovação e o radical e o tradicional é que é o grande ponto. Né? Então, quando a gente vive um trade-off como esse, geralmente a gente tem nas empresas dois perfis. Tá? A gente vai chamar um perfil de exploiter, né? É aquela pessoa que está no dia a dia e ele está preocupado com a operação agora, ele quer melhorar o contexto do que está acontecendo agora, gradativamente, passo a passo, paulatinamente, de forma que você consegue ter uma realidade plausível de evolução da nossa equipe, do nosso time, da nossa empresa, da nossa organização ou instituição. Mas tem um outro tipo de pessoa que ele é aquele mais explorador. Né? Ele tem aquele contexto de pensar, pô, mas para onde que vai essa área? O que deve ser o novo perfil do consumidor? Como vai ser o ensino do futuro? Como vai ser ali a questão dos serviços no futuro? Né? Então, os explorers eles vão entrar no conceito de buscar outra visão, uma visão focada em explorar contextos de inovação. Né? Então, óbvio que a gente precisa desses dois perfis em qualquer organização. E a primeira pergunta é: vocês são mais de qual perfil? Vocês estão mais no exploiter ou vocês são mais no explorers? Né? Bom, quem está estudando geralmente ainda está pensando no exploiter ali. Deixa eu me formar, aí eu tomo essa decisão ali de onde eu vou atuar. Mas uma organização em si, ela tem que ter esses dois conceitos, esses dois perfis de pessoa. Então, se você é aquela pessoa que gosta de sonhar ali, que gosta de estar sempre sonhando, você também tem espaço numa organização, tá? Porque você pode estar atuando dentro desse novo conceito do Explorer. Só cuidado para não chamar ali, né? Chamar os colegas ali de dinossauros ou coisas assim, que não vai ficar legal, né? Que é um grande desafio no nosso dia a dia. O grande ponto, então, de trabalhar num contexto de inovação ambidestra é que você deve pensar nessa ambidestria como uma inovação que tem que ser contínua, então você tem que ter um trabalho de pensar a inovação de verdade, você tem que se adaptar no seu dia a dia à mudança e você tem que estar atento à competitividade. Eu acho que um exemplo, quando a OpenAI colocou no mercado o ChatGPT, vocês viram o que aconteceu, né? Em menos de 2 meses ele chegou a 100 milhões de usuários, isso nunca foi visto antes, e empresas gigantescas começaram a correr atrás deles e até compraram parte deles, tornando aqueles que tiveram essa ideia de uso e de implementação, certamente bilionários de uma maneira muito rápida. Né? Então, como que a gente enxerga isso no dia a dia? Né? Como que é descrito essa questão dessa ambiguidade entre inovar e se manter? Então, foram criados, segundo uma visão, né, 3 horizontes. O primeiro horizonte está focado em aprimorar o que já está funcionando. Então, isso a gente tem que fazer, não tem como, temos que fazer isso o tempo todo. O segundo horizonte, ele vai entrar num contexto aqui
que a gente vai trabalhar, explorar coisas que podem ser adjacentes ao nosso mercado, né? Eu posso tentar abordar um pouco mais um outro tipo de serviço ou entrar num outro tipo de produto que tem a ver com a minha linha, que pode ser complementar. E o terceiro é um horizonte puro de experimentação, onde você permite-se errar. Né? E o permitir-se errar hoje em dia é algo complexo, porque permitir-se errar numa empresa quer dizer permitir-se perder dinheiro, deixar aquele dinheiro que você investiu nessa inovação, nessa experimentação, ele pode ser, entre aspas, não ter retorno, claro, daquilo, além do conhecimento. Então, que é uma grande coisa, mas é difícil de explicar isso para as empresas, né? Então, quando a gente entra nesse conceito aqui, a gente está abrindo caminhos para ser disruptivos e gerar um grande conceito de valor, né? Agregação de valor. A forma de fazer isso, geralmente, para você trabalhar esse conceito, pode ser usando uma visão que combina o design thinking, o lean startup e o agile, né? Então você pode ter uma ideia sendo desenvolvida com uma visão de design thinking. Então, se você está pensando numa startup, você pode pensar assim: vamos desenvolver numa visão dessa, de pequenos entregáveis e tal, mas vamos pensar em tudo. Depois, a gente pode pensar num lean startup aqui, ó, para pensar nas possibilidades nos MVPs dessas ideias que foram desenvolvidas aqui, que foi a eleita como o melhor experimento, e depois no controle efetivo do projeto, da implementação da ideia. Fechamos num ponto, então vamos usar o conceito de agile para fazer isso. Então, um dos caminhos indicados pelo Gartner, inclusive, é esse: lidar com a ambidestria dessa forma. O ponto é, o quanto conhecemos essas formas de atuação? Estamos preparados culturalmente para lidar com isso? E isso faz toda a diferença, porque para cada horizonte que você tiver na sua empresa, estiver trabalhando ali no primeiro horizonte de melhorar gradativamente o que você já tem, o segundo horizonte de manter uma inovação e pensar em coisas correlatas, e no terceiro horizonte de criar novos mercados, cada um desses ciclos vai se tornando mais relevante, mais forte do que os outros. No nosso horizonte tradicional, geralmente, ó, quero só implementar uma melhoria aqui. Então, é mais uma gestão de projeto dentro de uma visão, talvez, de design thinking ali com Lean Inception, vai. Aqui no horizonte 2, eu quero já pensar em coisas que estão associadas ali. Então vem um Lean Inception com a parte de Agile. E no horizonte 3, eu estou muito mesmo no design thinking para explorar as ideias e explorar possibilidades. Eu não estou preocupado ainda com a implementação e nada. Eu estou mais focado nisso. Então, essa é uma forma inteligente de pensar a inovação. Algumas empresas que fizeram isso. A Apple, ela fez isso buscando explorar outros mercados. A gente vê ali que eles saíram de um contexto de um telefone para um equipamento para algo que tocava música ali, né? Existiam os iPods que acabaram sendo incorporados via software, né? Agora a gente não precisa de um iPod, a gente faz tudo no nosso próprio telefone. Mas foi um exemplo legal que gerou muitos milhões para a Apple, e eles mesmos já predizeram que ia acontecer aquilo e criaram o Apple Music para suportar o que vinha pela frente. Então, algo muito rápido, muito dinâmico, mesmo nesse contexto de tecnologia, né? O Airbnb também é um exemplo de inovação, ele tenta cada vez mais fugir do tradicional dele para tentar evoluir, pensando já na competição no futuro. A Toyota pensa em inovação até no tipo de veículo e até na construção de robôs, né? Humanoides. Então é um outro contexto de empresa que trabalha com o pé aqui no chão e, de repente, com um pouco da cabeça nas nuvens. E a Amazon, a Procter Gamble, existem muitas empresas que já fizeram isso. Mas isso não é tão simples, né? Vamos pegar um exemplo de uma empresa que também trabalha numa visão ambidestra. Facebook, né? Então, o Facebook, para começar, começou ali um ecossistema do Facebook, e associado a esse ecossistema, ele criou todo um conjunto de outros aplicativos, ou comprou, né? O que a gente chama de um contexto associado. Mas eles até mudaram o nome. A empresa em si se transformou em Meta e apostou muito no metaverso, né?
o que gerou, depois de algum tempo, uma perda de mais de 800 milhões de dólares, só porque as ações valorizaram pelo fato do metaverso não ter alavancado, né? O ponto é que eles não desistiram, passaram a continuar investindo, estão trabalhando em outros contextos de conectividade, estão lançando aí cada vez mais novas possibilidades e novos óculos ali estão vindo para o mercado. Tem até um artigo que saiu recentemente de 2 estudantes de Harvard que criaram uma forma de interagir com as pessoas na rua e já descobrir, pelo reconhecimento facial, quem são essas pessoas e onde elas moram a partir do que as pessoas compartilham publicamente em diversos sites, né? E como a Dell se encaixa nisso, né? Agora estou trabalhando na Dell, queria falar um pouquinho também da Dell em cima disso. A Dell é uma empresa de mais de 141 bilhões de dólares de valor de mercado e ela trabalha tendo um contexto interessante. Ela tem vários empresas novas, né, startups que surgiram, que ela investiu. Então, vários APOs ela investiu dentro desse contexto. Então, empresas como MongoDB, Nutanix e outras estão ali, são parte do portfólio de investimento da Dell, né? A Dell incentivou elas. E você tem ali vários outros empresas que também foram trabalhadas, estão sendo trabalhadas junto com a Dell, né? Que foram vendidas, por exemplo, por esse portfólio, por esse grupo, e que geram um retorno financeiro. Então, é uma mescla entre você saber o que você precisa hoje, o que está crescendo, investir e comprar e vender também esse tipo de ação. Então, no contexto daqueles 3 horizontes, por exemplo, a Dell ela já é um dos grandes fornecedores mundiais de PC, na parte de computação em rede, armazenamento, e criou novos modelos como o Apex de infraestrutura na nuvem. Então ele trabalha muito bem esse H1 e está desenvolvendo cada vez mais esse desenvolvimento. Mas ela passou a entrar num novo contexto, um contexto de construir novos negócios e serviços e trazer inovação a partir de serviços, né? Então a gente percebe que hoje, a gente, por acaso no mercado, deixou de ser uma empresa que só está preocupado com fornecer um notebook, um servidor, para passar a te fornecer serviços e uma consultoria de qualidade, né? Nos mais variados contextos, abrangendo hoje, certamente, desde a inteligência artificial até outros contextos, tá? Mas, voltamos a entrar no outro ponto que a gente estava tratando, né? Sobre ambidestria no contexto de IA. Hoje em dia, a gente fala muito sobre IA de uma forma muito ampla, tá? Muitas empresas, quando a gente chega numa empresa, em geral, o time de tecnologia é cobrado pelos gestores da seguinte forma: ó, pô, minha empregada ali, as crianças de casa estão usando inteligência artificial. Cadê a inteligência artificial da nossa empresa, né? E aí os gestores de tecnologia, eles começam a falar, não, nós temos muita inteligência artificial aqui. E eles começam a dar exemplos de aplicações de inteligência artificial, que não deixa de ser verdade, de aplicações de machine learning. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente não pode esquecer que existe uma abordagem dentro do contexto de inteligência artificial que é relativo a machine learning. Ele ajuda a detectar padrões, ele ajuda em tomada de decisões, ele ajuda no aprimoramento de uma lógica analítica, ele ajuda em tarefas analíticas como segmentação de clientes, classificação de clientes, estimação de vendas, previsão de vendas, aliás, estimações de consumo, de demanda, recomendação, modelos e algoritmos de recomendação, que tem um contexto muito mais objetivo que é tratado também dentro dessa visão de inteligência artificial, de machine learning. Mas surgiu também esta visão de ter um lado mais criativo associado para trazer respostas da IA generativa. A IA generativa, ela traz um novo desafio, né? Ela vai lidar com uma volumetria de dados diferente, com um volume de parâmetros diferente e com uma necessidade de processamento de dados diferente. Então, hoje em dia, se você quiser trabalhar treinando um modelo de inteligência artificial, você tem que estar preparado para ter um equipamento, um recurso de máquina muito mais poderoso do que nunca. E aí surge um momento de lock-in, né? Um momento de aprisionamento, que é o seguinte: eu
se eu quiser criar um modelo novo de inteligência artificial, eu preciso ter poder computacional. Se eu não tenho esse poder computacional, eu sou obrigado a usar o modelo que alguém criou e talvez adaptá-lo. Mas aí, percebam, há um certo ponto aí em questão. E aí a gente entra dentro do contexto de IA generativa, e eu pergunto para vocês, quantos de vocês enxergam no Brasil empresas que têm a capacidade de gerar modelos como esse que a gente está vendo, que geram um modelo de imagem, de vídeo nessa qualidade? Quanto vocês acham que custa criar um modelo desse tipo? Para começar, uma empresa que lida simplesmente com LLM, não estamos falando de análise visual como essa daqui, ele vai precisar de, no mínimo, alguns milhões de dólares para criar um modelo de LLM do zero. E esse LLM do zero traz esse desafio. Então, por isso que a gente vê, quando a gente percebe uma startup de IA generativa começando e sendo bem sucedida, ela parte rapidamente para valer acima de 100 milhões de dólares, de 20 milhões de dólares, nunca começa com algo de 2 milhões, 3 milhões. Ela vai ter que ser algo muito maior, porque ela precisa de um processamento maior. Essa nova era da IA, ela lida com uma questão de dados, onde o volume de dados que tem que ser utilizado é muito grande. E aí a gente vai lidar com o segundo problema, onde esses dados estão? Eles estão no contexto local, eles estão na nuvem, onde eles estão? Se eles estão na nuvem, a gente tem que subir eles para a nuvem, se a gente sobe eles para a nuvem, a gente paga por isso. Se a gente puxa eles da nuvem, a gente paga por isso. Então temos muitos desafios quando pensamos em IA generativa. E óbvio que criou-se caminhos para trabalhar com isso. Um contexto de LLMs que pode ser reduzido, quantizado para rodar em máquinas menores. Perfeito. Para atingir que tipo de promessa? A promessa de permitir a qualquer um de nós aumentar a produtividade, ter formas de crescer a receita ou ser mais eficiente, reduzir despesas de alguma forma, usando conceitos de inteligência artificial. Ao trabalharmos nisso, a gente pensa então, poxa, eu vou conseguir fomentar a produtividade, eu consigo gerar e ler artigos de uma forma muito mais rápida com as LLMs que existem hoje. Então, se você vai trabalhar no campo da pesquisa, existem LLMs focadas para isso que fomentam a produtividade. Eu consigo aprimorar a questão das experiências, na medida que eu consigo integrar diversas LLMs e colocar minhas ideias de uma forma, ou outros tipos de alternativas, e colocar minhas ideias de uma forma mais clara. E, obviamente, acelerar a inovação, porque fica mais visível, mais tangível o que eu consigo criar com essa capacidade de processamento. O ponto é que a questão do uso dessas IAs, né, vão gerar um novo conceito de propriedade intelectual que é único. Né? A gente vai ter a capacidade de criar esses conceitos de propriedade intelectual na medida que formos donos dos dados que estamos trabalhando. Então, olha só o poder que existe quando a gente pensa em inteligência artificial generativa e a gente ter uma base de dados que é só nossa e não é pública. Se ela não for pública, ela não vai ser usada para ser treinada por algum tipo de inteligência artificial. Então, isso restringe a abrangência de uma inteligência artificial genérica para trazer respostas. Então, um caminho que a gente pode ter é pensar numa visão de soberania de dados, a importância dos dados que existem na nossa empresa e, a partir daí, criar uma certa forma diferenciada de atuação. E, óbvio, para fazer isso, a gente percebe que temos uma escassez muito grande de recursos. A própria Dell, ela tem um grupo de estagiários ali que entram todo ano, e a gente faz trabalhos intensivos de treinamento e fornece ambientes para eles fazerem os modelos em IA generativa. A questão de um mercado cada vez mais demandante, todo mundo já está implementando algum tipo de IA generativa, claro que ainda não está no nível muito avançado, mas todo mundo já tem, toda grande empresa já tem alguma coisa. E a grande dificuldade está aqui, ó, a conformidade regulatória, que não é fácil de surgir e não está presente ainda, e a parte responsável e ética, que é algo que vai ter muito mais a ver com a organização que está criando isso, do que com a questão governamental. E eu ia mostrar um videozinho aqui para vocês, que eu acho que infelizmente ele não vai passar o som, né?
Eu vou até colocar aqui, eu acho que vocês não vão estar ouvindo, né? Estão ouvindo alguma coisa? Não, né? Não. Não, né? Então, esse vídeo aqui, ele era um vídeo de um projeto chamado Debater, né? Eu trabalhei 6 anos na IBM na parte de inteligência artificial, e a gente criou um projeto que uma máquina discutia com uma pessoa, né, a respeito de um determinado tema, e esse debate sobre esse tema, a máquina ajudava trazendo ideias, trazendo discussões, trazendo um aspecto de computação que buscava conteúdos e trazia respostas, né? Então, o grande ponto é que a gente já tinha isso em 2016, usando a inteligência artificial para trazer respostas. Aqui é um exemplo de uma resposta que veio da inteligência artificial. Então, em 2016, se discutiu sobre inteligência artificial aplicada para trabalhar sobre a questão de jogos. Hoje a gente tem uma situação de liberação de jogos de bets no Brasil que é muito interessante, né, se a gente for analisar. Foi feita uma liberação, tinha mais de 300 empresas trabalhando nisso, e percebam os impactos que surgiram. Em 2016 já era discutido isso, né, qual era o impacto disso na sociedade, e a IA trazia um ponto de vista, e naquela época ela conseguiu influenciar mais de 10% do público, enquanto a pessoa que estava defendendo o outro lado, ela chegou a um nível de influência de 12,5%. Então, a IA quase empatou ali, naquela época, usando o que a gente chama de processamento de linguagem natural, que vocês já devem ter visto em alguma outra palestra, né? E trouxe esse nível de visão. Agora nós estamos numa nova realidade, né? A gente tem uma capacidade de criar muito mais, só que a gente tem um problema. Quando a gente usa esses dados, a propriedade intelectual fica muito confusa e difícil de ser traçada. E aí, por exemplo, a OpenAI, ela tem até um sistema que rastreia quando é criado por uma IA generativa. O ponto é que se eu colocar isso, será que as pessoas vão continuar usando na medida que as outras pessoas vão perceber que 60% do conteúdo ou 70% do conteúdo foi criado por uma IA generativa? Então, já existem ferramentas, só que já existem também travas para essa ferramenta para que poderiam impactar no mercado. A questão dos vazamentos de dados. Ontem, no evento da Microsoft de AI, a questão de vazamentos foi muito explorada. Você pode fazer um conceito de prompt injection a partir de uma IA generativa que pode gerar uma porta de entrada, né? O problema da privacidade. A reportagem de ontem de Harvard saiu dos alunos que conseguiam simplesmente, por reconhecer a imagem usando um modelo de reconhecimento visual tipo IOLO, já linkar com as bases de dados dos alunos e chegar até onde eles moravam, era um exemplo de como a gente consegue avançar dentro desse caminho. A questão da conformidade, né? Da questão de a IA ser discriminatória, isso é uma luta muito grande, porque vai ser muito baseada em como a gente cria isso. Vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui. E aí também nós temos outros aspectos, né? Aqui, provavelmente nós vamos ter uma dificuldade muito grande de provar o que é uma prova de verdade num processo jurídico e o que não é, porque a IA pode gerar caminhos e provas para isso. E essa questão do viés óbvio, né? Olha só, uma aluna do MIT aqui, ó, quis transformar a imagem dela numa imagem mais profissional e olha só o que a IA fez, ela mudou a raça da pessoa, né? Então, será que tem algum viés nisso? Né? Já podemos mudar a cor do cabelo, já seria uma coisa até aceitável, plausível, mas mudar a etnia da pessoa é algo assim bem forte, né? E óbvio, conceitos os mais variados que você pode ter de acordo com a capacidade de processamento da sua IA, de um nível de qualidade muito inferior, né? Então, tudo isso a gente consegue perceber, consegue visualizar e consegue analisar. O grande ponto é que não vai parar aí, pessoal. Agora, a moda são os agentes de inteligência artificial. Então, a gente está pegando o conteúdo
treinando, colocando conhecimento lá, usando técnicas como RAG, usando técnicas variadas, vou falar um pouquinho só sobre isso depois, mas a gente está colocando também a conexão com outros sistemas para que essa inteligência artificial consiga fazer tarefas de busca em outros sistemas, integrar com os outros sistemas e responder mais rápido que um ser humano numa área de atendimento, por exemplo. Então, os agentes de IA, eles conseguem fazer e trazer resultados para nós. E o negócio é tão sério que tem estudos que já estão prontos, que a responsabilidade é tão grande que ele não foi permitido, por exemplo, lançar isso no mercado. Esse aqui é um exemplo. Eu não sei se vocês já conhecem, mas essa tecnologia aqui, Vasa One, da Microsoft, já está disponível. Eu vou tentar passar aqui pelo chat e vamos ver se ele vai rodar o áudio. Vê se está rodando o áudio aí para vocês, por favor. Escuta o áudio. Então, vou passar o link para vocês, tá? Tá aqui o link. Mas acreditem, isso aqui é algo bem legal. Se você puder passar aí depois, se você quiser abrir uma tela e passar aí, só para a gente ver. Isso aqui, pessoal, é uma tecnologia tão inovadora que eles não deixaram sair no mercado, né? Então, vocês não estão ouvindo, depois se alguém puder passar o link aí, por aí, clicar aí e abrir para passar o link. Né? Vocês vão perceber o seguinte, foi criado uma tecnologia que permite, a partir de uma foto, ela renderiza em 3D o seu rosto, né? E cria um vídeo que é você falando, ele copia a sua voz, ele traz uma visão da sua voz, e ele torna mais efetivo, você muda as emoções, você muda a intensidade, ó, ela fica com o olho bem aberto ou não. E é só uma foto, gente. A gente está partindo de uma foto. E olha o detalhe, sabe aquele negócio de reconhecimento que a gente faz na câmera, de olhar para cima, para baixo, para os lados? Olha o que ele está fazendo ali, ó. Com uma foto, tá, pessoal? Então, a menos que o nosso celular tenha um sensor, uma câmera térmica para saber que somos nós mesmos a certa distância, essa tecnologia já permitiria quebrar assim, vários contextos de uma forma muito clara e objetiva. E o poder disso, por exemplo, depois vocês podem ver no link, é que a partir dessa foto ele cria essa animação, ele cria o diálogo, você pode dar uma palestra, fazer um atendimento diferenciado e assim diante, a partir de uma foto como essa. E dá animações, infelizmente vocês vão ouvir aqui a Mona Lisa cantando aqui, é muito engraçado isso, tá? Mas, e até colocar novas pessoas aqui com vozes maravilhosas aqui, não dá para ouvir, mas no link tem. Que permitem esse tipo de animação. A gente pode dar animação agora a contextos inanimados e trazer à tona situações novas e criar novos personagens. Isso já é visível hoje em dia num contexto natural, já estão se trazendo renderizações, por exemplo, do Einstein para conversar sobre a relatividade, né? E a gente tem ali, por exemplo, um contexto mais amplo. Então, hoje a gente explora também esse contexto de mercado, né, abrangendo vários aspectos, trabalhando inteligência artificial em produtos, em contextos e em aplicações. E essas aplicações de IA, elas podem se transferir agora para um contexto mais amplo. Lembra aquele negócio que eu falei para vocês da ambidestria? Na ambidestria a gente pode pensar, pô, mas para onde vai evoluir a IA? Aonde que ela pode atingir? Quais são as áreas que podem ser abrangidas por tudo isso? E aqui a gente tem um pouquinho do exemplo de como isso pode ocorrer, tá? A gente tem desde assistentes digitais, a geração de código, a parte de visão computacional, o desenvolvimento de novos designs, né? A criação de conteúdo e até, obviamente, a visão, a questão dos digital twins, né? De você ter uma réplica digital para fazer algo dentro desse contexto, né? Então, aqui são alguns exemplos que foram usados, visões de inteligência artificial, que
permitiram, por exemplo, uma coleta mais ágil de imagens, um volume de água reciclável muito maior, uma capacidade de gerenciamento de áreas para produtores agrícolas muito maior. Então, esse é um exemplo de uso de inteligência artificial numa visão muito mais ampla, que traz resultados e que tem seu diferencial. Aqui é um outro exemplo de como trabalhar com textos de linguagem natural, usando os mais e diversos variados contextos de infraestrutura para isso, de forma que você pudesse rodar na velocidade que era necessária para aquela visão de dados local. E por que tem essa visão de mostrar aqui um pouquinho o que tem debaixo disso, a infraestrutura disso? Porque cada vez mais nós estamos caminhando para o conceito de processamento de borda. Então a ideia é que a IA esteja na borda, que seja utilizada, que esteja sendo processada e trabalhada na borda. E aqui é um outro exemplo de inteligência artificial, um case bem legal da cidade de Amarillo, conectando diversas pessoas ali. A gente pode ver o vídeo deles. E aqui um outro exemplo de como a gente está evoluindo numa visão aqui de atendimento virtual, onde a gente vai ter mais do que o chatbot, a gente vai ter o agente de atendimento virtual, e esse agente cada vez vai ser humanizado num contexto que é muito simples de você criar cada vez mais humanos digitais, né? Então, esse aqui é o case da cidade de Amarillo. A gente pode rodar aqui, deixa eu ver se ele vai rodar aqui para vocês. É um vídeo também de um assistente virtual que roda nessa cidade. O X aqui, como nós estamos no Google, na tecnologia do Google, ele vai parar aqui. Então, eu vou deixar para rodar em outro momento, mando o link para vocês. O grande ponto é que aquela assistente virtual, ela foi utilizada para conectar toda a sociedade de Amarillo, que tinha mais de 60 tipos de línguas diferentes rodando ali dentro. Línguas, dialetos e outras coisas mais, porque ele é um ponto de recepção de imigrantes no Texas. Então, ele criou uma forma de interação da sociedade com a municipalidade de Amarillo, trazendo Só um segundo que a gente teve uma falha técnica aqui. textos de idiomas e associados aos mais variados tipos de ambientes, tá? Que estavam presentes ali, situações de pessoas, de personalidades e assim diante. Então, quando a gente pensa agora no contexto de IA generativa e de GenAI, a gente deve pensar também em vários aspectos, como a estratégia que nós vamos utilizar, os dados que nós vamos trabalhar, os modelos de IA que vamos desenvolver, onde nós vamos fazer isso, que pessoas que estarão envolvidos, né? E a questão da adoção. Eu deixei de ver vocês, eu acho que cortou a câmera, é isso mesmo? Opa, voltou. E aí, pessoal, é bem aquela visão de questão dos dados em si. A gente percebe que os dados eles são cada vez mais importantes, a qualidade dos dados é um grande diferencial, e a gente deve dar o valor devido aos dados em função disso, tá? Que eles impactam e vão ser preponderantes para a qualidade do nosso resultado, e por isso a gente tem que valorizar o nosso conceito de dados. O grande ponto é como a gente vai desenvolver e usar a inteligência artificial. Existem quatro grandes abordagens, tá? Eu posso usar o que eu estou usando hoje com o ChatGPT. Eu posso pensar numa abordagem onde eu vou usar uma espécie de instância privada da OpenAI ou de qualquer outro para chamar ali o meu conteúdo, a Cloud3 ou outro, para chamar o meu conteúdo e treinar ele com conteúdo específico, a minha base de dados que eu vou subir, carregar ali dentro de um banco de dados vetorial para permitir que o prompt trabalhe um volume de dados maior de processamento. E, a partir daí, ele passa a responder um pouquinho mais sobre o que eu realmente lido, a minha realidade da minha empresa. Ou eu posso ir um pouquinho além. Eu posso buscar melhorar esse modelo básico, baixando ele em algum ambiente meu, e tentar aprimorá-lo com o conteúdo da minha realidade, da minha instância, não só sendo capaz de responder, mas ele sendo treinado de tal forma que ele é nativo naquilo, né?
A gente tem um exemplo da Bloomberg, o modelo da Bloomberg de IA generativa, que ele foi treinado nativamente com análise de relatórios de empresas no mercado global, mas análise financeira de relatórios de empresas, de resultados de empresas, né? Então ele é um modelo diferenciado, porque ele é muito mais específico, ele teve um ajuste fino. É óbvio que eles não treinaram do zero, porque ensinar um modelo a entender linguagem é muito dispendioso, né? Ele demoraria milhares de horas de GPUs, né? E isso e processamento em GPU custa uma fortuna. E por fim, você tem a capacidade de treinar o seu modelo do zero, inclusive na parte de linguagem. Então isso é algo extremamente dispendioso, né? E que demanda um tipo de profissional e um tipo de infraestrutura caríssimo. Isso é algo, eu diria que quase inviável para a maior parte das empresas. Entretanto, esse ponto aqui é o que deve estar evoluindo. Então, quando vocês falam de trabalhar com inteligência artificial, provavelmente hoje todo mundo já faz isso, já usa hoje esse modelo pré-treinado, com a inferência sendo feita na nuvem. A gente contrata ali um modelo onde que vai nos permitir subir um certo volume de dados, que a gente vai pagar esse volume de dados também, e vai rodar ele no contexto de uso na nuvem por tokens. E a gente pode pensar em baixar um modelo open source, como por exemplo o Llama 3 ou vários outros que estão disponíveis, e a partir dele treinar com a nossa realidade, segundo a nossa visão de processamento, segundo a nossa visão de dados e de operações. Então, a maior aposta está aqui, tá, pessoal? Provavelmente, quem gosta dessa área vai estar trabalhando muito mais dentro desses dois conceitos aqui, principalmente nesse para os mais avançados, e esse é o que todo mundo está fazendo hoje em dia. Todo mundo está fazendo RAG. Então, eu tenho LLM, eu tenho GNI, estou fazendo RAG, eu tenho meu atendente virtual específico no meu conteúdo. Sim, tem. Mas a gente tem desafios ainda a vencer nesse aspecto. Para fazer isso, então, reforçando, você vai para o lado estratégico, você prepara uma base de dados, você escolhe uma plataforma, você deploy esse modelo, testa e deploy esse modelo, e você opera ele em escala, e nesse momento da operação em escala, você pode pensar na rentabilidade que você vai ter com esse modelo, ou no custo que você vai pagar por esse modelo. Então, uma vez treinado o modelo, o grande sacada aqui é que ele vai só fazer inferência. Então, uma vez que você treinou, você só precisa de um ambiente capaz de gerar inferência. Então, a galinha dos ovos de ouro aqui é que você cobra por token, pela capacidade, pelo tamanho da pergunta e pelo tamanho da resposta. Quanto mais você responder, quanto mais amplo for o conteúdo, mais você está ganhando em cima disso. Então, vale a pena treinar e otimizar os ambientes de LLM o tempo todo, porque quanto melhores eles forem, mais amplo for o conhecimento dele, mais ele vai estar gerando resultado para aquela empresa. E aqui, uma pequena parte aqui, por que eu estou aqui, né? Por que eu estou falando desse evento? Além de ser professor, mas eu estou sobre a instituição da Dell. A Dell ela trabalha com isso. Ela foi eleita uma das líderes nessa parte de infraestrutura de AI. Então, Google, AWS, Microsoft, eles usam a infraestrutura da Dell de armazenamento e de montagem de servidores com GPUs NVIDIA, AMD ou ambientes Intel, né? Então, nos gabaritou para ser um dos líderes nessa questão de infraestrutura de AI. E também, por ter esse perfil, nós temos hoje uma área de consultoria muito forte. Então, temos mais de 10 mil projetos de transformação digital com IA generativa também já entregues e mais de 35 mil especialistas de serviços na Dell Technologies. É uma startup de serviços que nasceu com um faturamento ali de 40 bilhões. Tá? Então, acho que a câmera deu um probleminha aqui. Deixa eu mudar de câmera para ver se ele aparece. Vamos pegar a câmera 2. Tá aparecendo aí? Não, né? Realmente, para tudo funcionar perfeito, tem que estar tudo no ambiente do Google. Vamos continuar assim, depois a gente tenta parar a apresentação e começar de novo. Então, dentro desse contexto, a gente criou
uma visão de trabalhar com um ecossistema aberto, acreditamos no potencial e no valor dos dados, e, óbvio, a gente pensou numa infraestrutura perfeita para isso. Então, trabalhar sozinho não é o ideal é você trabalhar com um contexto mais amplo. Então, dentro dessa infraestrutura ideal, você tem parceiros de softwares, parceiros de IA, parceiros de bases de dados, tudo feito para atender o cliente no mais variado conceito que ele quer. Então, se ele quer rodar puramente na nuvem, ok. Se ele quer um contexto de independência, ok. Se ele quer uma questão de IA soberana, de dados soberanos, também aí mais ainda. Né? Então, todos esses conceitos de trabalho com parceria são muito fortes. A gente tem uma parceria fortíssima com os grandes provedores de GPUs. E aqui um exemplo disso, foi tratado ontem, vai ser tratado, vocês vão acabar ouvindo sobre isso, que são as fábricas de AI. E uma fábrica de AI não é um conjunto de pessoas criando modelos de AI na nuvem nesse conceito, né? É um conceito mais amplo. Ele tem toda uma infra por baixo, porque vai viabilizar esse custo da IA, né? Então, esse aqui é um exemplo de como a gente atende isso hoje. A ideia é que uma fábrica de IA vai lidar com dados, vai trabalhar os mais variados tipos de serviços com uma visão estratégica de plataforma, de uso, de operação em escala, e vai trabalhar com textos de softwares que gerenciam essas infraestruturas para otimizar a performance. Então, é como se fosse a injeção eletrônica dos nossos veículos, né? A gente não usa mais carburadores, vamos usar algum tipo de contexto agora com injeção eletrônica, que vai atuar diretamente ali nas velas e assim diante, e aí nós vamos ter um carro diferenciado ali por causa disso. Então, o software está envolvido nisso, e esses softwares geram justamente essa capacidade de ação. E, por fim, uma infraestrutura que permite você extrair todo o potencial de um ambiente. Então, eu quero treinar uma IA. Quem monta aí PC Gamer sabe muito bem. Se eu não tiver uma placa adequada para minha GPU, você vai estar gastando dinheiro numa GPU muito cara, uma GeForce tal, para gamer, né? Uma GPU boa, e de repente você está numa placa ruim, então você está desperdiçando o teu dinheiro da GPU, porque ela não vai processar a velocidade devido à limitação do bus da placa. Então a gente cria infraestruturas que permitem isso. Para quê? Para gerar diversos casos de usos como esse. Tá? Então, quando a gente pensa em IA hoje, a gente deve pensar no custo disso, e esse custo vai ter muito do que está por trás disso aí. Tá? E, óbvio, cada vez mais a gente deve pensar em criar melhores soluções e ser simples, ser confiável para gerar esse resultado diferenciado. E aí a brincadeira aqui do porquê escolher a Dell é que a gente realmente trabalha isso de uma forma personalizada, sobre medida e de forma simples e abordando todo um ecossistema envolvido dentro desse contexto. Tá? Bom, o que eu queria mostrar inicialmente aqui era isso. A gente tem alguns links que estão presentes aí para vocês. Tá? Deixa eu parar a apresentação para... se alguém quiser conversar depois pelo LinkedIn, tá aí um link de acesso, tá? Esse material vai ser compartilhado com vocês. E deixa eu parar a apresentação para ver se volta a câmera. Vamos ver. Conseguimos voltar a câmera aqui. A câmera não voltou. Vou trocar de câmera. Só se eu reiniciar aqui a apresentação. Mas tudo bem. Bom, pessoal. Vou pedir então para um colega passar ali aquele link que eu mandei para vocês. Pode ser? Vocês conseguem? O colega aí do computador pode passar aí o link para a gente? Esse é um dos links, eu tenho vários ali que a gente podia estar explorando. Pode descendo. Né? Vamos descer. Perfeito. Então, esse é um exemplo de uma AI. No final dela, vocês vão ver que eles não lançaram por questão de responsabilidade. Vamos descer bastante.
Pode descer mais, aí vai ter os vídeos, vamos descer um pouco mais e vamos para o mais, aí, esse aí, passa esse aí para a galera, vê se está o som ligado. Vai mudar a voz aí, daqui a pouquinho. Parou? Deixa mais um pouquinho. Aí, essa parte é legal. Então, olha o potencial que já está disponível hoje, pessoal, para a gente usar. Pode parar aí. De brincadeira, agora vamos subir um pouquinho. Agora vamos lá para cima, aqueles lá que você viu. Então aí você tem vários exemplos de animação. Para nos desenhos, que tem uns desenhos ali. Isso. Pega o primeiro ali, olha o que eles fizeram com a Mona Lisa. Imagina, pode parar. Agora vamos para a segunda. Imagina você lançando um avatar com uma voz digital e sendo sucesso e você sendo o dono de uma cantora digital de mega sucesso. Vamos lá. Pode apertar. Legal. Vamos pro último ali. Esse aí canta bem também. Se quiser colocar ele, ele canta bem também. Os vários estilos, né? Será que o novo sertanejo goiano vai ser digital? Aí. E o último, você trazer qualquer tipo de personificação para falar sobre um determinado tema, em qualquer idioma. Ok, obrigado. Se vocês olharem ali depois, pode subir um pouquinho, vocês vão ver que tudo isso foi feito a partir de uma imagem, uma foto. E aí eles vão escolhendo, vão entendendo as modificações de cada uma dessas situações. Tá? Pode escolher só um desses para eles ouvirem, que eu acho que é legal. Então, olha só tinha aquela foto ali. Então, aquela foto do seu crachá ali da faculdade, já dá para fazer você falar que gosta ali do Criciúma, e assim vai. Então, pessoal, era isso. Obrigado. Depois vamos fechar por aqui. Tem mais opções, né? A gente pode deixar para um segundo momento presencialmente, mas eu queria abrir então para perguntas, para questões. Nós vamos começar a fazer as perguntas agora. Então, por favor, quem tem alguma pergunta? Cláudio, está me ouvindo? Sim. Obrigada pela palestra. Eu tenho, não é uma dúvida, mas é uma questão que eu acho que vocês, enquanto empresa, também estão se fazendo, algo a ser pensado, acredito eu, mas gostaria de ouvir a tua opinião nesse momento. Assim. Sim. Por exemplo, em relação ao chat GPT liberado, né, talvez o maior objetivo hoje, se a gente fosse levantar um dos ou o principal, eu me questiono, seja, o que está por trás disso, assim? A questão do treinamento, da influência, treinando as pessoas para alguns viés, por exemplo, político, filosófico, ideológico, esse treinamento mesmo de treinamentes para conduzir alguns tipos de comportamento, ou é mais nesse sentido, no caso de influência, né, que tu estavas falando ali na tua palestra, e
Ou será no sentido de que nós treinando essa ferramenta para num próximo momento essa ferramenta nos ser muito caras? Então, seria mais a tua opinião. Fui clara, Cláudio? Tu conseguiste Super, entender? super clara. Seu nome é Thaís. Thaís. Thaís, sua pergunta é fantástica. Tá? Vamos ser amplos nessa resposta. Antes de a gente te responder diretamente, vamos refletir sobre o que está acontecendo no mercado. Está previsto que as empresas e o mercado mundial vai gastar mais de 800 bilhões de dólares em nuvem até nos próximos 6 anos. Tá? Empresas migrando para a nuvem e assim diante. Então, pergunto para vocês: vocês conseguem sair de casa sem estar conectados? O que vocês me dizem? Tem alguém aí que não veio com o celular? Tem alguém sem celular aí na sala? Levanta a mão aí, doutor. Provavelmente não. Tem alguns que devem ter até 2 celulares, né? Aprendi que é um celular dos contatinhos e outro... Ah, não, brincadeira. Isso aí não. Então, tem gente até com 2 celulares, um do Pix, né? E que fica em casa e o outro, né? Mas a segunda tendência que eles perceberam é que está previsto também que os gastos com inteligência artificial vão chegar a mais de 600 bilhões de dólares até 2028, antes disso. Ou seja, quase o mesmo gasto da IA, da migração para a nuvem. Ao ponto de você ter que estamos caminhando possivelmente para uma dependência muito maior do que a gente tem da internet. Né? É óbvio que a internet é o caminho, mas aí nós vamos ser extremamente dependentes da inteligência artificial. A gente vai olhar para trás e vai falar assim, cara, como eles faziam esses trabalhos sem IA generativa? A gente vai olhar para trás e vai falar assim, poxa, como eles redigiam aquilo ou buscavam essas informações sem IA generativa? A gente vai olhar para trás e falar assim, poxa, como eles criavam imagens sem IA generativa? Só que aí entra no contexto exatamente do que você falou. Qual IA generativa? Que IA generativa? Que tipos de dados foram usados para treinar aquilo? Né? E qual é a realidade que nós estamos falando? E aí surge um maior desafio de tudo, é que, primeiro, as grandes IAs, elas são treinadas em outro idioma. Existe uma IA treinada em português, se não me engano, a Amazônia.ia, né, que ela tem um preceito de ser treinada em português, é até interessante, já usei, se não me engano, pela Wide Labs. Eu não sei porque colocaram o nome em inglês da empresa, mas, eu acho que é isso. Mas a Amazônia.ia é uma IA em português, né? Treinada com conteúdo em português. É um exemplo disso. Mas treinar com conteúdo em português, ele tira um pouquinho o viés da compreensão da linguagem. Mas o conteúdo que está ali é algo muito sério, é algo muito complexo, porque ele vai abarcar dentro dele um histórico de visões do conhecimento humano. Então, por exemplo, até alguns anos atrás, talvez somente até o começo do século passado, as mulheres não votavam. As mulheres não eram consideradas numa votação. Isso é um absurdo hoje, mas é uma fonte de dado que não vai estar muito forte na IA generativa, porque começou-se a acumular dados pouco depois disso. Até alguns anos atrás, as pessoas eram discriminadas em função da sua raça em alguns países, né? Mas discriminada ao ponto de não poder andar junto no mesmo ônibus ou de ir no mesmo banheiro. Isso já entra um pouquinho na base de dados da IA generativa. E óbvio que talvez não entre diretamente a discriminação pura e direta, mas vai entrar sim o viés das pessoas que viveram aquilo, que tomaram decisões em função disso. Existe um conceito chamado AI Fairness, que é como se fosse a imparcialidade da IA, e ele é trabalhado tremendamente agora, hoje em dia, porque ele permite detectar esses vieses. Vários exemplos, tá? Se eu abrir aqui uma inteligência artificial, por exemplo, a Leonardo.ai, puxa, todo mundo devia ter uma dessas, né, por um lado. Deixa eu ver aqui, só para você ver. Vamos responder na prática aqui seu contexto, tá? Eu vou projetar aqui minha janela, minha tela. Nós vamos criar junto aqui alguma coisa.
a Leonardo.ai, tá? Por que eu estou usando essa? Porque essa é uma das mais famosas, ó. Aqui, ó, a gente tem nós, não sei se vocês estão vendo aí, nós temos uma restrição de usar as inteligências artificiais generativas de qualquer jeito, só para você ter ideia. Você viu aí o aviso, percebeu? E aí o que acontece? Estou projetando aqui e vamos para essa inteligência artificial aqui. Então, estou entrando numa inteligência artificial, Leonardo.ia, é uma inteligência artificial gratuita, e você aceita os termos, você não sabe direito, tem os contextos dos termos que você aceitou. E essa inteligência artificial, você ganha créditos para você usar o tempo todo, né? Um certo volume de moedinhas. Vocês estão vendo aí? Estamos sim. Deu certo? Sim, nós estamos vendo. Tá. Então, vamos supor que... E aí, por que eu estou mostrando esse? Porque esse é um exemplo que poderia ser um case para vocês, tá? Esses caras surgiram na Austrália há sei lá, uns 3 anos atrás, e já foram vendidos por bilhões de dólares para a Canvas, que comprou eles. E o que eles fizeram de diferente? Eles pegaram justamente o conceito que você falou do viés e usaram para treinar modelos. Eles treinaram modelos que têm um viés no seguinte sentido, o viés do design, né? Então você tem aqui, por exemplo, um conjunto de modelos que você pode escolher, ó, estão enviesados para design. E qual que é o viés aqui? O viés aqui é, eu quero um conceito artístico, eu quero um conceito cinemático, eu quero um conceito anime, quero um conceito fênix, e assim diante. E aí, se você pegar um desses, por exemplo, vamos pegar aqui um portrait, né? Portrait. Então, peguei uma IA, estou usando a versão gratuita dela, ok? E aí eu vou pedir para colocar assim, ó, pessoas felizes na Universidade de Santa Catarina. E vamos ver o que ele vai gerar para nós, custando apenas 14 moedinhas. Versão gratuita, totalmente grátis. Então, vocês imaginam quanto que foi necessário de dinheiro para começar isso e oferecer de graça, né? Não tem como ser uma startup fraca. Olha lá. Pronto, olha ali, ó. Pessoas felizes na Universidade de Santa Catarina. Estão vendo? Ó? E aí, parece com algum de vocês? Vamos pegar aqui, ó. Legal? Legal. Interessante, não é? Ficou boa a imagem, não ficou? Sei lá, até lembra um pouquinho o campus, de longe, né? O grande ponto é que quantas pessoas de outras etnias, qual a diversidade de etnias tem aqui? Vamos lá, segunda pergunta. Qual a diversidade de idades vocês veem aqui? Pessoa feliz tem que ser jovem, tá? A resposta que eu te dou a respeito disso é isso, né? Agora vamos supor, pessoas felizes, vou colocar aqui um termo, aí, ok? Vou denotar uma certa raça, etnia. Vamos ver se ele vai processar legal. Isso, versão gratuita, foi vendida por bilhões, tá ali. Olha só. Entendeu? Pergunta, algum viés aqui? Alguém aí viu algum viés? Cláudio, só uma interação meio rápida aqui, a Thaís ainda. Cláudio, eu sou historiadora, né, uma das minhas formações, e aí esse modelo, ele não está levando em consideração algo bem sério, que é, os imigrantes italianos, alemães, que a gente tem muito em Santa Catarina, né, açorianos, que é a capital de Santa Catarina. Então, por exemplo, não leva em consideração os fatos históricos, né, é grave isso tudo, né, que está acontecendo.
Então, você foi muito além. Você foi muito além. Mas eu queria lembrar um ponto, tá? A gente está engatinhando nisso. Primeiro, esse modelo, todo mundo todas as pessoas negras têm o mesmo estilo de cabelo. Isso é normal? Ninguém corta o cabelo, é todo mundo igual. Eu conheço pessoas negras com diversos estilos de cabelo. Segundo, várias idades. Terceiro, justamente o que você falou. Se eu colocar só pessoas felizes, né? Pessoas de Santa Catarina. Agora vamos pegar pesado, né? Vamos ver o que vai sair. Então ele vai pegar em consideração somente o que ele foi treinado e somente o que as pessoas curtem. E eu vou mostrar para vocês o sistema de curtição disso aqui, de aprovação disso. Então, qual que é o problema da IA generativa e por que ela não vai tomar... nós estamos no momento em que ela está principiando, ela está muito no começo. Está muito no começo. E aí, Thaís, a ideia é a seguinte, você é uma historiadora. Se eu quisesse criar uma IA generativa que levasse em consideração todos os aspectos históricos, que somasse todos os bancos de dados de todas as cidades do estado de Santa Catarina, que levasse em consideração todas as fotos que foram tiradas dos imigrantes e assim diante. Olha só, as pessoas de Santa Catarina que saíram agora. Eu acho que isso aqui está mais para a Índia, né? Perceberam? Ele não sabe onde é Santa Catarina. Se eu colocar aqui, vamos ver o que vai acontecer. E essa empresa foi vendida por bilhões, percebam. Eles não teve tempo. Então, imagina, se você conseguir treinar com os dados de todas as cidades, toda a história, o que aconteceu nos cartórios, que são documentos públicos, e assim diante. Olha lá, falou de Brasil, ó a visão de Brasil. Perceberam, pessoal? Então, esse é um exemplo que surge para a IA. E olha só o que ela gera para a gente, né? Isso aqui, exemplos de logotipos e assim diante. A gente pode entrar no modo, deixa eu ver se eu consigo voltar na base dele. Aqui, isso, pronto. Estão vendo aqui, ó? São imagens geradas. Aí, ó, você vai clicar aqui, ó, quantas pessoas curtiram essa imagem. Então, essa imagem tem 93 curtidas, né? E essa imagem 154. Então, você vai enviesando o tipo de modelo, se ele for retreinado com as imagens geradas, para um determinado padrão. Ali, ó. Um tour em família, olha o que apareceu. A família. Né? Então, aqui são exemplos que você vai criando, ó, com essas inteligências artificiais, e isso aqui é um pouquinho a mais que eu queria mostrar para vocês durante a palestra, né? Não deu, se eu tivesse pessoalmente, eu conseguiria mostrar um pouco mais, né? Mas é isso. Então, Thaís, é o momento inicial da inteligência artificial. Nós estamos ainda brincando com isso. Isso aqui vai evoluir de uma maneira assombrosa. Nós estamos na idade da pedra nela. Só que a diferença é que a gente evolui muito mais rápido que qualquer outra coisa que vocês já viram. Né? A cada dia tem modelos novos sendo treinados, cada vez melhores e melhores, todo mundo em busca do quê? Do nosso consumo. Nós não vamos conseguir viver sem inteligência artificial, ao ponto de, o primeiro gasto vai ser a internet, o segundo gasto vai ser a inteligência artificial, que vai facilitar ou viabilizar o nosso dia, porque as empresas não conseguem mais se imaginar com funcionários que não trabalhem ou não tenham, que não usem inteligência artificial para potencializar e entregar maior valor. Né? E provavelmente a terceira coisa vai ser a comida. Vai primeiro desses dois, porque a gente fala, sem isso eu não consigo viver. Quase mudamos a pirâmide de Maslow. Pessoal, mais alguma pergunta? Tem mais uma pergunta aqui, só um segundo.
Boa tarde, Cláudio. Tudo certo? Obrigado pela palestra. A minha pergunta tem relação também com essa questão das IA generativa e também, na verdade, tem mais relação com como lidar com esses problemas que a gente tem, né? Ali você mostrou o exemplo do Vasa One, que é algo que eu vejo particularmente como algo extremamente perigoso, né? E que no momento, como tu falou, a gente está engatinhando nesse caminho do mundo das IAs, né? E você vê que, eu queria saber se você vê alguma pressão em cima das empresas para terem mais cuidado com as IAs, ou se essa pressão tem que partir para cima do governo para regulamentar, talvez, para evitar problemas de golpes, fake news e diversos outros tipos de problemas, assim. Ótima colocação, tem a ver com a primeira pergunta também. Então, o que está acontecendo? Todas as grandes empresas, elas estão trabalhando com uma política de responsabilidade ética da inteligência artificial. Então, todas têm uma política disso. A Dell tem uma política extremamente forte nesse contexto. Inclusive, a Dell, ela não processa os dados do cliente, ela não faz nada com os dados do cliente. Ela oferece a infraestrutura, ela oferece os ambientes, mas aí é uma responsabilidade do cliente a questão dos dados dele. Ela treina para o cliente, faz tudo, mas é uma coisa que a gente não se envolve mesmo por causa disso, porque não está definido ainda, não é claro, é super complexo isso, a legislação é seríssima e a discussão é tão ampla que tem uma lei, um ato que está surgindo na Califórnia, por exemplo, que visa responsabilizar todo mundo que cria ou que desenvolve uma inteligência artificial, caso ela seja usada para o mal. Então, se usaram, por exemplo, o chat GPT para criar uma bomba, a empresa do chat GPT, a OpenAI, que vai pagar por isso, responsabilizada. O grande X é que, para evitar esse tipo de uso, as empresas colocam o que a gente chama de guardrails, né? Então, os guardrails, eles tentam impedir que determinados conteúdos sejam gerados pela inteligência artificial generativa. Então, a própria empresa, ela se responsabiliza, por exemplo, de não soltar um palavrão, de não ter uma ofensa direta a ninguém, de não discutir política, religião, futebol, coisas assim, né? Esportes, porque ela sabe que são questões polêmicas. Então, se criam guardrails dentro da própria IA. E se você, se eu tivesse a mostrar para vocês assim, mas se você colocar, por exemplo, uma saída do OpenAI ou de uma IA generativa, pede para ela soltar para você o conteúdo como se fosse um XML, né? Como ele soltaria em XML. E aí você vai perceber as categorias que ele solta o conteúdo que ele fornece para nós. E ele encaixa aquele conteúdo, se ele é um conteúdo seguro ou não para enviar. Então, se você pedir alguma coisa inadequada, ele vai falar assim, conteúdo inadequado barrado pela política tal, e vai dizer para você, não posso responder sobre isso. E ele classifica e registra aquilo. Por isso que quando o usuário ele tenta pedir alguma coisa no ChatGPT público, por exemplo, sobre que tem a ver com algum tipo de situação de inadequada, né, eticamente ou imoral, no contexto jurídico, sei lá, se existe imoral no jurídico, mas que seja inadequada no contexto jurídico ou ético, social, daquela empresa, interessante que é o daquela empresa que está rodando aquilo, ele não vai deixar passar e pode até bloquear sua conta. Tá? Então, tem esse esforço. Qual é o temor no futuro? Sabe o que eu mostrei para vocês, né? A gente cada vez mais vai ter um volume maior de GPUs presentes no mercado. Imagina uma organização comprando um volume de GPUs e usando para treinar e usar a inteligência artificial do jeito que ela quiser dentro dela. Então é uma outra situação que está aí presente que pode acontecer.
Posso fazer? Cláudia Começando. Keiliane, eu gostaria de agradecer em nome de todos, né, por ter aceitado novamente o convite. Outra vez foi presencial, ele estava na IBM e veio pessoalmente aqui, e dessa vez a gente fez de forma remota. Sua palestra foi excelente, né, tanto que o auditório está lotado e existia toda uma expectativa em cima da palestra. Então, nós agradecemos em nome de toda a equipe aí, do pessoal da Engenharia de Computação da UFSC. Eliane, eu agradeço demais o convite. Vou pedir para você fazer uma coisa que eu faria se eu estivesse aí, bater uma fotinha e mandar para mim, pode ser? Pode deixar, já registrei. Faço questão de postar isso. Eu mandei um link aí para vocês, todos estão convidados. Nós vamos ter um evento ali para mais ou menos de 3.000 a 4.000 pessoas ali em São Paulo, chamado Dell Tech Forum. Se vocês quiserem aprender ou falar mais sobre tecnologia, dados e inteligência artificial, estão todos convidados, vai ser no Transamérica Expo Center, um dia inteiro só disso. Quem quiser, fique à vontade, mandei o link aí. E não pude estar aí presencialmente dessa vez, mas vamos pensar aí no futuro, né? Isso aí, muito obrigada. Uma salva de palmas, então, para o nosso palestrante de hoje. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, então, Cláudio, por tudo. A gente gostou muito da sua palestra. Obrigado. E esperamos Até a você próxima, né? na SAEC, por favor. Galera, vou avisar vocês, o coffee break vai ser atrasado, tá? Vai ser depois da palestra do SoftPan. Então, por favor, agora, trazemos o SoftPan, o João, por favor. Esperem.